Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com a nossa segunda parte da aula sobre o direito dos portadores de deficiência. Pessoal, no primeiro bloco, primeira parte da aula, nós abordamos a evolução histórica do direito dos deficientes, certo? Direito das pessoas portadoras de deficiência, certo? E entramos na lei, especificamente na Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, certo? Pessoal, uma coisa que é interessante vocês se atentarem, tenham sempre o resumo de aula na mão, porque eu vou aplicar esta aula condicionada ao nosso resumo, entendeu? Para a gente não ficar lendo letra de lei aqui e não consumir o nosso tempo, que é precioso, ok? Vamos lá. Vamos entrar agora em direitos fundamentais previstos na Lei 13.146 de 2015 no Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, certo? Os direitos estão previstos no artigo 10 ao 52, certo? E esses direitos descritos a partir desse título, eles retratam direitos com discriminações positivas e necessárias à isonomia do portador de deficiência. Vamos inseri-lo na sociedade. Aqui nós vamos tratar dos aspectos da saúde, educação, reabilitação, habilitação, certo? E a inserção dele na sociedade, ou seja, através de políticas afirmativas que é imposta ao Estado dar vazão a isso, certo? E o primeiro direito que nós vamos tratar é o direito à vida, certo? O direito à vida são direitos de primeira dimensão, tá? Eles são considerados especialmente vulneráveis às pessoas com deficiência justamente pela situação de risco, emergência e calamidade pública. Veja, no artigo 10 ele diz: compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida, certo? E no parágrafo único ele fala que em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, ela será considerada vulnerável, ou seja, preferência sobre todas as outras. Pessoal, nós temos que ter aqui uma ideia, o seguinte: devido à capacidade civil pressuposta, certo? Lembra que eu falei com vocês e vou também tratar no tópico seguinte. A capacidade civil da pessoa com deficiência ela é pressuposta. A pessoa com deficiência ela não pode ser forçada a nenhum tratamento médico. Veja bem, a elas são aplicadas as mesmas regras de pessoas com ou sem deficiência. Veja, ela não será submetida a nenhum tratamento médico sem o seu consentimento, certo? Veja aqui no artigo 12, certo? O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Veja bem, que determinadas deficiências a pessoa tem a capacidade de expressar e determinar-se por si, certo? Por isso que elas estão sendo vistas pelo Código Civil como pessoas que são capazes, dependendo da deficiência, certo? Então vamos lá. Pessoa com deficiência não é submetida a nenhum tratamento médico, experimental, nada, procedimento, hospitalização, sem o seu consentimento. E esse consentimento, ele é prévio, livre e esclarecido, certo? Haverá, sim, duas hipóteses que não autorizam o consentimento, ou seja, ela pode ser atendida nessas situações sem o prévio consentimento, tá? Que é o risco de morte ou emergência de saúde. Veja bem, pessoal, uma se intercala à outra, tá? Se esta pessoa deficiente estiver em regime de curatela, nós vamos ver isso lá na frente, certo? Quando tratar das esposas do direito civil, tá? O curador participa na forma da lei, ou seja, ele tem o consentimento prévio já do curatelado, certo? E a pessoa com deficiência, ela participa em maior grau possível, certo? De acordo com a sua capacidade, ok? Veja-se que a pesquisa científica, ela é vista, veja bem, com pessoas portadoras de deficiência, elas estão sob a curatela e somente é aceita, certo? Após a verificação de indícios de que ela será muito beneficiada, ou seja, benefícios diretos e se não existir outra opção, tá? Mas ela pode consentir ou não, é o prévio e livre consentimento dela, tá? Pesquisa científica para tratamentos em regimes experimentais, ela deverá querer participar e dar um consentimento prévio por escrito, certo? Esclarecido, ok? Vamos agora passar para o segundo direito, que é o direito à reabilitação e habilitação.
Pessoal, a Constituição Federal, ela disciplina como um dos objetivos da assistência social, certo? No artigo 203, inciso 4º da Constituição Federal, as pessoas com deficiência. Veja, no artigo 14 do Estatuto, ele fala que o processo de habilitação e reabilitação é um direito da pessoa portadora de deficiência. Bom, o processo de habilitação e reabilitação ela tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos e habilidades, aptidões físicas. Vamos pressupor uma hipótese. A pessoa que tinha as suas perfeitas faculdades e de repente ela sofre um acidente e ela se torna um deficiente físico. Veja, o processo de reabilitação dessa pessoa, ele visa essencialmente a reinserção no mercado de trabalho, a reinserção no meio social, a reinserção psicológica, todo aquele processo psicológico deve ser feito para a pessoa se readaptar à nova vida, certo? Que é prevista pelo Estatuto, ok? A habilitação envolve uma capacitação de uma pessoa com deficiência para que ela possa exercer todos os direitos, entendeu? Com relativa autonomia. Certo? Então, o Estado tem que dar um suporte a ela de uma reabilitação e de uma habilitação, certo? Que se possa voltar a se integrar na comunidade, correto? Nesse ponto, a lei ela fixa objetivos, diretrizes e garantias, certo? Visando essa reinserção, a reabilitação e a habilitação da pessoa com deficiência. Qual que é o objetivo? É o desenvolvimento da pessoa com deficiência para que ela possa conquistar a autonomia e a participação social em igualdade de condições e oportunidades com uma outra pessoa que está em plena faculdade física, certo? Mental, psíquica, tá? E assim, estabelecendo diretrizes. Para isso, a lei ela impõe diretrizes, certo? E garantias. Quais serão as diretrizes dessa lei? A adoção de medidas compensatórias, certo? Uma atuação permanente, integrada e articulada das políticas públicas afirmativas. O Estado deverá proporcionar essas políticas, é um dever do Estado, dever de ação afirmativa, certo? Oferta de uma rede de serviços articulados e um diagnóstico e intervenção precoce naquela unidade onde está habilitado ou deficiente. O que eu digo com isso? O deficiente vai ter uma vantagem de ter um diagnóstico pela rede pública de saúde, certo? De intervenção precoce. E intervenção precoce naquela patologia que ele vai desenvolver. Garantida ainda organização, serviços, métodos e técnicas e recursos, além da acessibilidade, certo? Tecnologias assistivas e capacitação continuada, certo? Isso o artigo 17 em diante, ele fala sobre a atuação do SUS e do SUAS, ou seja, o Sistema Único de Assistência Social e o SUS, Serviço Único de Saúde, certo? Que são responsáveis por informar essas pessoas com deficiência das políticas públicas disponíveis de habilitação e reabilitação ao mercado de trabalho, à sociedade, ao ambiente cultural que eles viviam, certo? Fornecendo, propiciando todo um aparelhamento a essas pessoas. E aí que entra o terceiro direito fundamental, que é o direito à saúde, certo? A Constituição Federal, ela dividiu competências no artigo 23, inciso 2, e ela deu a responsabilidade comum à União, Estados, municípios, Distrito Federal a União, os Estados, Distrito Federal e aos municípios, que é para atender a saúde da pessoa com deficiência. Então, todos são corresponsáveis, tanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, certo? Visando sempre a integração e a reabilitação, a reintegração dessa pessoa no seio da comunidade e na vida social. O artigo 18 e seus parágrafos, ele estabelece que é assegurada atenção integral à pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Ou seja, além da prioridade de atendimento, ela vai ter todo um acesso igual a uma pessoa que não porta uma deficiência, certo? Não pode, é vedado veementemente a discriminação a essas pessoas, correto? Então, assim, o direito à saúde ele deve ser assegurado pelo Estado, na concepção da palavra, em todos os níveis de complexidade, certo? Formulando políticas públicas, garantindo a participação da pessoa com deficiente, tanto é que tem os conselhos estaduais e municipais de proteção à pessoa com deficiência composta por pessoas que são deficientes, visando garantir os defeitos de outros que não estão ali participando, certo? O atendimento observará normas técnicas e éticas desse atendimento prioritário, certo? E haverá capacitação inicial e continuada dos profissionais que prestam esses serviços, devendo ser assegurados diagnóstico e intervenção precoce,
serviços de habilitação e reabilitação, que o SUS fornece isso através dos programas de atendimento domiciliar, certo? Home care também, certo? Que existe uma possibilidade pelo SUS, certo? De atendimento psicológico também. Nesse ponto de atendimento psicológico, é muito importante vocês terem em mente uma coisa. O atendimento psicológico, a pessoa com deficiência, ele não só é a pessoa com deficiência, mas a família e aos atendentes pessoais. Você se lembra quando eu falei no primeiro bloco sobre os atendentes pessoais e os acompanhantes? Então, esses atendentes pessoais, eles também são inseridos e têm o braço de habilitação para atender aquela pessoa com deficiência, certo? E são pessoas que necessitam financeiramente de atendimento, certo? Por isso que o SUS protege e dá uma garantia disso, certo? Atenção sexual e reprodutiva, que isso é muito comum, pessoas jovens que são portadores de alguma deficiência, constantemente observarem essas regras de atenção sexual e reprodutiva. Tanto é que cada município ele tem uma política de prevenção sexual, correto? E outros serviços que são projetados para a prevenção da deficiência, contra a deficiência e contra agravos dessa deficiência, ou seja, patologias adquiridas em razão da deficiência, correto? O SUS também oferece órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fármacos nutricionais. O programa da atenção básica da rede municipal ele é composto por políticas afirmativas. Eu falo porque eu trabalho com isso e nós vemos muitos questionamentos em razão do fornecimento de dietas industrializadas, órteses, próteses, tanto o Estado quanto o município, quanto a União Federal, eles têm meios de prover isso. E quando eles são omissos, cabe a tutela judicial nesses casos, correto? O artigo 19 ele fala: compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de acompanhamento de gravidez, parto, puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro. Pessoal, nesse ponto eu quero fazer uma observação. Por uma experiência prática minha que eu tive, eu trabalhei com pessoas de baixíssima renda, certo? Que moravam próximas ao lixão. E lá eu via famílias que continham pessoas deficientes, que já nasceram com deficiências e que também adquiriram em decorrência de um acidente, um caso, uma fatalidade, certo? Então, assim, e eu via pessoas muito jovens deficientes nessas comunidades. E uma coisa que assim, me marcou muito foram que nós tivemos 2 casos de crianças que eram portadoras de deficiência mental, certo? E que somente a autoridade policial foi descobrir que elas estavam gestantes aos 11 anos. Uma tinha 11 e outra tinha 12 no máximo, eram resistências diferentes, porque viram o crescimento da gestação. Então, gente, o SUS adota políticas preventivas para esses deficientes, porque é muito comum uma pessoa que está no seio familiar, vocês não se assustem que eu vou te falar agora, mas isso é uma coisa que é verdade, uma realidade muito comum. É muito comum a pessoa da família abusar sexualmente de uma criança deficiente, até porque ela não tem, às vezes, as faculdades mentais corretas para denunciar. Isso é muito grave, as autoridades têm que ter conhecimento e as autoridades não tiveram conhecimento nesse caso que eu acompanhei, certo? Quando na época eu trabalhava com os vicentinos, nós íamos fazer acompanhamento, íamos lá com o conselho tutelar, tudo, e diferenciamos essa situação. Então eu falo para vocês que é uma realidade muito triste, muito cruel da nossa sociedade o SUS oferece práticas preventivas para coibir isso. Entendeu? Até porque a própria criança, o adolescente ou o deficiente que não tem a faculdade verbal de falar, ele não denuncia, entendeu? E isso é uma prática que vai se consumando com o tempo, certo? Então, o que o SUS oferece? Acompanhamento de gravidez, parto e puerpério, promoção de práticas alimentares adequadas, certo? Programas de imunização e triagem neonatal, certo? Identificação e controle de gestação de alto risco, porque às vezes o deficiente ele carrega uma patologia, certo? Em determinados casos, em que a gravidez ela vai ser uma gestação de alto risco e põe em risco a futura vida que está por vir, certo? Outro ponto importante que o artigo 20 fala é que as operadoras de planos e seguros privados serão obrigadas a garantir à pessoa portadora de deficiência
o mínimo dos serviços ofertados aos demais clientes. Não pode haver, de hipótese alguma, discriminação, nem em produtos, nem em serviços, e sequer a discriminação em valores de planos, certo? Porque muitas vezes a pessoa que é portadora de deficiência, a pessoa com deficiência, ela tem uma condição financeira em que ela pode adquirir um plano de saúde. Nisso, as operadoras não podem diferenciar em razão desta patologia, em razão desta deficiência, correto? O atendimento em regra, quando esgotados os meios de atenção social preventivas no SUS, veja bem, o artigo 21 fala isso. Em regra, o atendimento é feito no domicílio, certo? Gravem bem, o atendimento em regra oferecido pelo SUS, ele é feito no local de domicílio, certo? Após esgotadas as possibilidades de atendimento domiciliar, certo? A pessoa com deficiência será atendida fora do domicílio, garantindo-se a pessoa com deficiência e o acompanhante a alimentação e transporte. Aqui eu tenho uma observação, puxa asterisco no seu caderno que eu vou falar uma coisa para vocês. O tratamento fora de domicílio, ele é previsto por lei e incumbe ao Estado e o Estado propiciar e garantir todo o atendimento médico com transporte, a locomoção, seja aéreo ou transporte terrestre por ônibus, seja a alimentação e a hospedagem à pessoa com deficiência, principalmente isso. Para qualquer pessoa, não tendo o tratamento instituído no local onde a pessoa deverá ser tratada, qualquer pessoa, certo, que dependa do SUS, ela será transportada às custas do Estado para uma localidade próxima que contém este tratamento. E isso vale para a pessoa com deficiência, o portador de deficiência, e o seu acompanhante, porque ela não vai se locomover sozinha, ela não tem a locomoção integral das suas plenas faculdades. Ok? Então, isso é uma questão muito importante porque ela tem muitas ações judiciais que versam sobre isso. Vamos lá? Prosseguindo. Essa pessoa portadora de deficiência, ela tem direito ao acompanhante ou atendente pessoal em internação ou observação. Lembra que eu falei para vocês a diferença entre atendente pessoal e a coisa? Depende muito do hospital que está atendendo, certo? Muitas vezes, o que ocorre muito na prática é que o bom senso pede que não se tenham pessoas de fora em uma UTI e um CTI. Por quê? É necessário justificar que na possibilidade delas permanecerem, é necessário justificar. E a justificativa consiste em qual seria o nível de contaminação dessas pessoas. Nós estamos gravando uma aula em plena quarentena. Nós estamos em época de isolamento social, onde as UTIs estão sendo praticamente lotadas com pessoas infectadas pelo Covid-19. Pessoal, vamos imaginar a seguinte hipótese. Eu tenho uma pessoa deficiente em que ela carrega o vírus e que ela precisa de um leito de hospital, certo? A pessoa que já está em isolamento, ela não poderá ter esse acompanhamento do atendente pessoal ou acompanhamento do acompanhante, ou acompanhante com ela. Certo? Isso é até uma questão de bom senso. Veja, aqui a lei ela diz que deverá ser feito por escrito essa recusa do acompanhamento. A impossibilidade de permanecer numa UTI, numa CTI, é necessário justificar, mesmo que por escrito, certo? Então, assim, talvez caia uma regra, seria uma regra abusiva, seria uma regra que extrapola os limites do bom senso, você permanecer com uma pessoa que é deficiente, você é uma acompanhante ou uma atendente pessoal, permanecer numa UTI ou no CTI, sendo que lá dentro tem profissionais habilitados. Lógico que a pessoa que acompanha o atendente pessoal, que trata da enfermidade daquela pessoa portadora de deficiência ou da patologia que ela carrega em decorrência da deficiência, ou mesmo do cuidado especial, você não pode negar que ela tenha o conhecimento prévio e que ela tenha já facilidade no seu atendimento e no manuseio desta pessoa. Certo? Isso é uma questão de bom senso, entendeu? E aí é uma questão de você verificar caso a caso esta condicionante que está na lei, certo? Aqui a lei fala no artigo 23, 24, 25 e 26, eles tratam de que são vedadas condutas discriminatórias, inclusive por meio de plano de saúde, seguros a serem implantados. No mesmo sentido do artigo 20, veja bem, o artigo 23 ele veda a cobrança de tarifa diferenciada pelo plano de saúde em razão da deficiência. Lembra que eu falei agora há pouco? Os serviços dos espaços de atendimento à saúde devem ser acessíveis e adotar recursos de tecnologia assistiva. Veja bem, aqui eu fiz uma observação na minha anotação aqui, pelo seguinte.
A tecnologia assistiva, ela é fornecida também por alguns planos de saúde, não são todos, certo? Cabe à própria pessoa com deficiência verificar no plano de saúde que ela adota, certo? O SUS fornece tecnologia assistiva de acordo com o tipo de deficiência em determinados hospitais públicos, não são todos, certo? Na prática, nós vimos alguma coisa muito diferenciada, porque o caos do Sistema Único de Saúde, ela leva a crer que apenas estão sendo visadas o benefício social, certo? Ao atendimento cunho de assistencialismo, como eu falei, na nossa fase que o Brasil atravessa, certo? Mas ele não garante que vá ter tecnologias assistivas como os países mais avançados, certo? Como na Europa, como no Japão, certo? Essa lei protege, entendeu? A questão mais do aspecto social, certo? Mas não implementar aqueles recursos. É obrigatoriedade? É uma obrigatoriedade do Estado em prover os hospitais públicos com esse tipo de tecnologia. Por isso que até o acompanhante, ele poderá acompanhar o deficiente em determinadas proporções, em determinadas situações, certo? Quando a gente se depara com uma violência contra a pessoa deficiência, ela deve ser comunicada imediatamente e obrigatoriamente à autoridade policial, ao Ministério Público e aos conselhos de direitos das pessoas com deficiência, e todos obrigatoriamente. Entenderam? Vamos passar para outro direito? Outro direito importante, o quarto direito, direito à educação. Pessoal, o artigo 27 e seguintes, ele trata da educação como um direito, certo, da pessoa com deficiência assegurada a todos os níveis inclusivos, certo, dessa pessoa para viabilizar a sua educação. Veja, a Constituição Federal, ela disciplina que são deveres do Estado na área de educação fixando o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso é previsto no artigo 208, inciso 3 da Constituição Federal, certo? Esse direito à educação ele se constitui uma adoção de um sistema, todo um sistema educacional inclusivo, certo? Objetivando proporcionar ao máximo o desenvolvimento da pessoa com deficiência, dos seus talentos e habilidades. Por que esse artigo lhe fala isso? Qual que é o objetivo principal? A pessoa que porta uma deficiência, ela tem que ser habilitada e reabilitada ao mercado de trabalho e ao meio social. Então, para isso, é um dever do Estado, da família também, da comunidade também escolar, e o Estado principalmente em prover meios de inserção. Isso é uma política afirmativa, certo? A comunidade escolar e a sociedade, eles têm o objetivo primordial de recolocar no mercado de trabalho, de dar a educação na rede regular de ensino, tirando essas pessoas da violência, da negligência e da discriminação. Veja-se que muitas vezes as pessoas são adotando-se aquele modelo antigo, certo? Fora do assistencialismo, na segunda fase, elas eram tão invisíveis, como eu falei no primeiro bloco, que elas iam para a marginalidade, em razão de não ter nenhum direito que as protegesse, que as amparasse, entendeu? Tanto socialmente, ou na assistência social, quanto financeiramente. Hoje nós temos um benefício que é dado ao deficiente físico, certo? Físico, mental, certo? Então vamos lá. Então o objetivo principal é tirar da violência, da negligência, reinserindo no mercado de trabalho, reinserindo na comunidade social essas pessoas, certo? Adotando políticas de afirmativas, certo? Então, ao adotar esse pensamento, são fixadas várias incumbências ao poder público em relação às instituições de ensino públicas, sendo parte delas, entendeu? São destinadas também obrigações às instituições privadas, certo? Nós vimos frequentemente escolas que não têm um aparelhamento, escolas privadas que não têm um aparelhamento de condicionar os alunos, de acomodar os alunos de uma forma completa, deficientes auditivos, autistas, certo? Deficientes visuais, certo? E são pessoas que talvez possam pagar por um estudo de qualidade e essas escolas não têm, mas a lei protege esses deficientes. Por quê? Justamente por essa política inclusiva, certo? As escolas têm que se adaptar e fornecer
meios para isso, certo? Eles não podem negar de hipótese alguma matrícula, certo? Já o artigo 29, ele disciplina as atribuições gerais do poder público em relação à educação. Parte essas atribuições, como eu falei anteriormente, ela visa as escolas públicas e também as escolas privadas, certo? E eles são obrigatoriamente tomar medidas específicas e destinadas também ao ensino superior, entendeu? E educação profissional e tecnológica, tanto na esfera pública quanto na privada. Veja, o objetivo principal é a reinserção ao mercado de trabalho e ao meio social, certo? De acordo com a tecnologia assistiva, ou seja, são meios que a pessoa vai ter, o Estado proporciona para o deficiente produzir, para o deficiente desenvolver o seu talento e sua habilidade, certo? Isso é uma política excelente implantada, certo? E isso aí, previsto no artigo 30 e seus incisos, eles falam que a disponibilização de recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva adequadas, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência, certo? Isso aí é muito importante. No vestibular, por exemplo, no Enem, quando o candidato ele se declara deficiente, eles são obrigatoriamente assistidos como deficientes e lhe dão meios como libras, intérpretes, certo? Provas com recursos audiovisuais, certo? Para facilitar até a realização daquele concurso, certo? O Enem, o concurso público, ok? Isso aí é o direito à educação. Vamos agora passar por direito à moradia, previsto no artigo 31, certo? O direito à moradia, ele vai ser exercido no seio da família natural ou substituta. Quando eu falo substituta, porque nós temos previsões no estatuto em que o deficiente ele pode ser abandonado pela família. Isso os conselhos tutelares, os conselhos de proteção ao deficiente, geralmente são incluídos em pessoas mais simples de muita baixa renda, pessoas com uma peculiaridade de instrução muito deficitária, eles são recolocados em famílias substitutas. Existem. Isso aí é uma coisa muito nobre e isso existe no nosso meio social, certo? Ele pode ser estendido um direito, certo? Voltando ao direito à moradia, até ao cônjuge, ao companheiro, mesmo até ao deficiente desacompanhado, porque existem muitos deficientes que moram sozinhos, certo? Que têm as suas faculdades tranquilas, que poderão têm autonomia para se desenvolver, certo? E têm uma autonomia, uma independência do próprio seio da família, certo? O parágrafo primeiro fala, o poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e manutenção de moradia para a vida independente. Ou seja, o Estatuto tem um objetivo muito importante que fala que a autonomia do deficiente físico. E isso é uma evolução do direito também, porque antes ele via pelo modelo médico uma patologia, uma doença, certo? E não é esse o cunho. O cunho é, obviamente, social, é reinserção. Entendeu? Você eleva o deficiente a um patamar de autonomia, que ele pode, sim, claro, dependendo da deficiência, pode sim se prover e ter pleno conhecimento de suas faculdades mentais, e isso aí não tem problema nenhum, certo? É um direito de segunda dimensão que exige uma atenção estatal. O direito à moradia, o direito de segunda dimensão, ele é previsto até para garantir a dignidade da pessoa humana, certo? A moradia para a vida independente ela é um conceito de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos. Por exemplo, os postes de sinalização, certo? A moradia nem sempre, a vida independente, ela nem sempre se dá no local de residência, ela vai se dar também em toda a comunidade, que é através das postes de sinalização, placas, no semáforo quando você observa aquelas temporizadores, certo? No som alto, médio alto, para as pessoas deficientes, entendeu? Que eles escutam, o deficiente visual, por exemplo, ele escuta qual é o momento que ele deverá atravessar a faixa de pedestre. Por isso que é muito importante até a educação das pessoas na sociedade, porque, isso eu falei para vocês no bloco anterior, é muito importante você respeitar a vaga de deficiente, é muito importante você respeitar a rampa de acesso no paralelepípedo, nas calçadas. É muito importante você não estacionar em cima de uma faixa de deficientes, entendeu? Naquela faixa de piso tátil, certo? Por quê? É muito difícil para um deficiente visual, auditivo, se locomover numa cidade urbana com trânsito, dependendo de apenas um sinal,
entendeu? Para se locomover e ele vai seguir aquele sinal, entendeu? Isso é muito importante para ele. Então, assim, eu peço com carinho, assim, quem estiver assistindo essa aula, nunca façam isso, porque é muito difícil. Eu já comentei no bloco anterior, eu passei por uma situação com meu filho que ele ficou cadeirante durante 12 dias. Daí ele foi diagnosticado com uma doença que ele não tinha e ele precisou usar cadeira de rodas, que graças a Deus foi embora, né? Então, eu passei na pele tudo que as pessoas que são deficientes, os deficientes passam, entendeu? É muito difícil você estacionar e não poder tirar a cadeira de rodas dentro do carro, entendeu? Ou então não ter um espacinho para você estacionar. E eu vi pessoas no shopping estacionando nessas vagas. Eu vou falar sobre elas depois. Tem uma regulamentação própria no Estatuto e no Código de Trânsito Brasileiro, ok? Voltando. O que é a residência inclusiva do artigo 31, certo? O parágrafo 2º fala: a proteção integral da modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito das suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, certo? Residência inclusiva são residências socioassistenciais ofertadas no âmbito da sua Sistema Único de Assistência Social, certo? Provida pelo poder público para essas pessoas com deficiências que não tenham condições de autossustentabilidade, certo? Que com vínculos familiares fragilizados. Lembra que eu falei agora há pouco sobre aquela situação daquelas crianças que eram menores, deficientes mentais e que estavam gestantes? Uma criança de 11 anos e a outra de 12, e outra era 12 ou era 13, não me lembro, não me recordo, certo? E que estavam gestantes. A autoridade policial só viu quando ela foi atender uma ocorrência numa residência vizinha e que viram a evolução da gestação das crianças. São crianças, certo? São adolescentes muito novas, elas tinham vínculos familiares fragilizados. É isso que eu queria que vocês entendessem, entendeu? É essa a colocação, o exemplo principal é esse. Entendeu? Vai para uma residência inclusiva. São pessoas são casas que adotam e que dão apoio a essas pessoas, certo? Com relação a programas habitacionais, veja, a prioridade dos deficientes é apenas para uma vez quando ele é inscrito em programas habitacionais, certo? Na aquisição de um imóvel para moradia própria. Não existe a possibilidade no Estatuto, na lei, tanto do Minha Casa Minha Vida, quanto a lei do PAR, que é Programa de Arrendamento Residencial. Não existe a possibilidade de ter uma segunda chance, certo? Se ela não utilizada, tá, pelo deficiente, ela vai ser disponibilizada aos demais concorrentes. Os programas habitacionais, geralmente, eles reservam 3% no mínimo, certo, das vagas, das residências, e deve ser previsto em lei que institui o programa, certo? Tanto do Minha Casa Minha Vida, são 2 exemplos básicos, quanto do programa de arrendamento residencial PAR, eles preveem em suas leis próprias um mínimo quantitativo de residências no total, certo? E nessas previsões, certo? Lembra os primeiros artigos da lei do Estatuto que eles falam sobre o desenho universal, as barreiras arquitetônicas, as barreiras urbanísticas? Esses mobiliários, esses imóveis também devem ser adequados para atender o deficiente. Equipamentos urbanos comunitários acessíveis e edificação que permita a instalação até mesmo de elevadores se houver condição financeira do deficiente, certo? Geralmente nesses programas são pessoas de baixa renda que pagam uma mensalidade para ter um imóvel, certo? Então, assim, é muito difícil, mas mesmo assim o programa deverá prever essas situações também, certo? Artigo 33, ele fala que o poder público compete adotar providências necessárias para o cumprimento do disposto no artigo 31 e 32 e divulgar para os agentes interessados e beneficiários a política habitacional prevista na legislação federal, estadual, distrital e municipal, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade. Aqui que entra o desenho universal. O desenho universal ele é criado para dar acessibilidade para o próprio deficiente. Então, aquele percentual já deve estar previsto no próprio programa sobre as condições de moradia do deficiente, o acesso a ele sem maiores dificuldades, ok? Direito ao trabalho. A Constituição Federal, ela disciplina quanto às regras trabalhistas apenas a vedação, a discriminação quanto ao salário e admissão no emprego em caso de pessoa com deficiência. Esse é o artigo 7º, inciso 31, certo? Porém, ela impõe à administração pública a necessidade de lei para reservar percentual de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência.
É aí que entra as condições de concurso, as condições do deficiente no ingresso de concursos públicos, certo? Que é o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, certo? O artigo 34 do Estatuto, ele fala que as pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho, certo? E acessíveis e inclusíveis. Essas são as barreiras arquitetônicas e urbanísticas, tanto em imóveis públicos quanto privados, para o acesso ao deficiente físico. Eu me recordo de uma reportagem do Fantástico uma vez, em que ela abordava um senhor deficiente, idoso, certo? Que estava com 60 e poucos anos de idade, que era servidor público já, aposentado, certo? E ele adquiriu ao longo do tempo uma deficiência, e ele era cadeirante. E o prédio do INSS não tinha acesso ao segundo andar, onde ficava o setor que ele deveria comparecer, somente com escadas, não tinha um elevador. E ele estava se rastejando pelas escadas, inclusive outras pessoas foram ali e ajudaram ele. Então, pessoal, o artigo 34 prevê, certo? As pessoas jurídicas de direito público são obrigadas a garantir, certo? E se eu tenho um servidor público deficiente, que é muito comum nós encontrarmos, um cadeirante nessas repartições públicas, você vai realocar ele em outra unidade, bem distante da sua casa, ou em outro estado, ou em outra unidade da federação? Não, você tem que garantir isso, o poder público é obrigado por lei a esta garantia. Veja, com relação aos concursos públicos, certo? É garantida a pessoa com deficiência, certo? A liberdade de escolha, certo? Desses concursos logo no ato da inscrição, tá? Com relação ao âmbito de trabalho, também nós temos uma liberdade de escolha e aceitação das propostas de trabalho pelo deficiente, certo? Pugna nesse ponto por um ambiente acessível e inclusivo que reserve oportunidades de igualdade de condições às pessoas com deficiência em relação às demais pessoas que não portam deficiência, certo? Atenção, aí é uma coisa muito importante. O que se veda? Veda, certo? O artigo 34, ele veda a discriminação da pessoa com deficiência com relação ao recrutamento, à seleção, à contratação e à admissão, certo? Você não pode dar uma discriminação à pessoa se ela tem capacidade intelectual para exercer aquele cargo, certo? Lógico, os exames adicionais, admissionais e periódicos, entendeu? Ele não pode também classificar o deficiente como uma pessoa portadora de uma doença que é capaz de exercer aquele cargo, aquela função, certo? A permanência no emprego e na ascensão profissional, certo? Você jamais poderá vedar essa pessoa, certo? O que acontece? Um direito assegurado à formação, à capacitação profissional. Você não pode tolher o direito a um curso, certo? Profissionalizante pelo próprio empregado, certo? Ele tem que se competir em igualdade de condições, certo? E isso cabe também a ele aceitar ou não as propostas de trabalho, certo? E o poder público, na consecução das políticas públicas, na execução disso, certo? Ele busca a promoção de condições de acesso, né, e permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Se aquela deficiência decorreu depois de firmado, já estar admitido no concurso público, ter tomado posse, no decorrer do vínculo de trabalho, ao poder público compete ele implementar políticas públicas afirmativas para dar condições de trabalho àquele deficiente. Ele que tem que se adaptar, não o deficiente, e não ser transferido para outro local de trabalho, certo? Desenvolvendo programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, no caso do campo privado, certo? O que é a habilitação profissional e reabilitação profissional, que é prevista no artigo 36 do Estatuto, certo? A habilitação e reabilitação são direitos fundamentais, eles estão disciplinados também no artigo 14 e 17, certo? E ele também ocorre num contexto de relações de trabalho, no âmbito privado, certo? O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa possa ingressar e continuar o retorno no campo de trabalho. Lembra-se que eu falei que poderia ser um acidente dentro do contrato de trabalho? Então, o poder público e também as instituições privadas cabe fazer essa readaptação do servidor, certo? Ou do empregado, adaptando às novas condições de trabalho,
certo? Isso é previsto por uma equipe multidisciplinar, ou seja, existem o objetivo certo da reabilitação e da habilitação é tornar apto ao mercado de trabalho, certo? Na reabilitação, o objetivo é o retorno da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, certo? Ela poderá ter sido quebrado o vínculo com o acidente, com o conhecimento daquela patologia que culminou na deficiência, certo? E compete às empresas fazerem essas políticas internas também e ao poder público desenvolver serviços e programas com uma equipe multidisciplinar visando o atendimento integral ao deficiente, certo? Há possibilidade de formalização de um contrato de emprego por prazo determinado para uma tentativa. Essa previsão está prevista na CLT, certo? Porém, existe uma questão muito importante aqui, ó, entendeu? A inclusão da pessoa com deficiência, ela deve prever uma coisa, certo? A acessibilidade, a tecnologia assistiva e a adaptação razoável, certo? A CLT prevê, certo, que pode ser rescindido o contrato temporário de acordo com a inabilidade dessa pessoa. Você não rescinde o contrato de trabalho, certo, por uma inabilidade se você não tenta inseri-lo no meio social, certo? Você tem que ter sido justificado isso aí. Não é a bel prazer do empregador ou do serviço público que eu vou dispensar o servidor ou o funcionário, o empregado. Justamente porque deverá ser observadas regras que é a acessibilidade, a tecnologia assistiva, dependendo da sua deficiência auditiva, visual, locomoção, certo? E prover a adaptação razoável, certo? Para esse deficiente, correto? A entidade contratada, prevista no artigo 38, para a realização do pré-seletivo público-privado para o cargo, função e emprego, está obrigada à observância do disposto nessa lei e entre as normas de acessibilidade vigentes. Veja, no concurso público eu falei, quando é o ato de inscrição, ele se declara portador de necessidades especiais, então ele tem que indicar qual é o tipo de deficiência, para que a banca examinadora, a banca responsável pelo processo seletivo num concurso público, proveja meios e adequados para ele realizar aquela prova, seja em libras, um intérprete ou de recursos audiovisuais, correto? Certo? O estatuto, lá no final, nas partes das disposições finais transitórias, no artigo 97, ele altera a CLT, como muitos outros dispositivos, o Código de Trânsito, o Código Eleitoral, o Código de Defesa do Consumidor, dentre inúmeras leis esparsas, certo? Ele altera para prever que o contrato de aprendizagem, que eu falei agora há pouco, com a pessoa com deficiência deve ser levado em consideração, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas à profissionalização. Isso está previsto no artigo 428, parágrafo 6º da CLT, exigindo para-se o contrato de trabalho anotações em carteiras de trabalho e previdência social e a frequência em programas de aprendizagem, ou seja, previsto no artigo 28, parágrafo 8º, ou seja, a empresa tem que dar meios para o deficiente se reinserir no mercado de trabalho, certo? Tanto como aprendizagem também, certo? Então a CLT, mesmo ela prevendo uma forma de extinção do contrato de trabalho por desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, é uma modalidade de extinção, claro, mas ela deve ter sido, essa alteração que veio pelo estatuto, ela deve ser promovida, veja bem, com recursos de acessibilidade, tudo bem. Ele não se adaptou, eu dei meios de ele se adequar, mas ele não se adequou, aí é um outro caso, analisado caso a caso. Mas geralmente as pessoas e as empresas se adaptam e veem outras funções que possam ser exercidas, até por perceber a gente não ter uma renda mínima, tem que ter uma renda mínima de trabalho. E se ele tem condições de desenvolver aquele trabalho, tem aquela habilidade técnica, ele poderá ser perfeitamente aproveitado no mercado de trabalho daquela empresa, certo? Esse é o artigo previsto no artigo 433, inciso 1 do CLT, certo? Da consolidação da jornada de trabalho, tá? Outra questão também. O FGTS, certo? O artigo 99 do Estatuto, ele prevê, ele altera a lei do FGTS, certo? Depois eu passo para vocês aqui, tá no nosso material de apoio, certo? Permitindo o trabalhador com deficiência sacar os valores depositados na conta vinculada do FGTS, caso ele necessite adquirir uma órtese ou prótese, certo?
para a promoção de sua acessibilidade e inclusão social. Veja, pessoal, muitas vezes as pessoas não acessam esse saque de FGTS e deixam para a moradia. Isso é uma questão social, né? Dependendo de caso a caso concreto, porque o SUS ele oferece órtese e ele oferece próteses para essas pessoas, certo? Isso está previsto na lei do SUS e é política implementativa de ação afirmativa do Estado, certo? Dependendo do valor de custeio, ele é uma ação ingressa cobrando judicialmente, ou é no juizado especial ou é na justiça comum, certo? Vamos passar o risco? 7º direito, direito à assistência social, certo? O SUS, certo? O Sistema Único de Assistência Social, ele prevê ampla magnitude ao direito do deficiente, certo? Embora o Estatuto adote um modelo social da pessoa deficiente, ele não descarta de momento algum, certo? Inclusive ele impõe as suas afirmativas no âmbito de políticas públicas assistenciais, certo? Quando a Constituição Federal ela trata do capítulo da assistência social, ela estabelece como objetivo a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência que comprove que não consegue prover seus meios de própria manutenção, certo? Isso está disciplinado no artigo 206, inciso 5º da Constituição Federal, tá? Artigo 39, os serviços, os programas, os projetos e benefícios no âmbito da política pública de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia de segurança de renda, de acolhida, de habilitação e reabilitação, certo? O direito ao benefício da prestação continuada, que é um benefício exclusivo dos deficientes, é no importe de um salário mínimo vigente na atualidade, 1.045 por aí. Elas são para pessoas que comprovem que a família não pode prover o teu sustento e nem eles têm autonomia para trabalhar, entendeu? O que é o objetivo desta proteção? Ele assegura a renda do deficiente, da acolhida, que ele possa ter no mínimo uma renda mensal de alimentação e moradia, certo? De habilitação e reabilitação e desenvolvimento da autonomia, certo? Embora seja uma renda mínima, certo? Não impede de uma outra pessoa na família que esteja na mesma condição, por uma fatalidade, um infortúnio, entendeu? Também receber esse benefício, certo? É um benefício, né, de participação social em que o Estado proporciona ao deficiente esse benefício, certo? Com relação à aposentadoria, o 8º direito é o direito à previdência social, certo? Maiores assim, detalhamentos, eles estão previstos na Lei Complementar 142 de 2013, que prevê as espécies de aposentadoria para o deficiente físico. E ela cria requisitos e critérios diferenciados com a aposentadoria total, parcial, entendeu? Por invalidez parcial, por invalidez total, certo? Aos servidores e aos registrados pela CLT, ou seja, no artigo 201 e no artigo 40, parágrafo 4º, certo? E vamos lá, o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, certo? Esse artigo 42 e seguintes, ele fala que os direitos culturais, ao esporte, ao turismo, ao lazer, o que é o objetivo fundamental? É a acessibilidade e a eliminação de barreiras. Lembra que eu falei que barreiras locomotivas, arquitetônicas, que seriam aquelas barreiras que eram as mais importantes no concurso público, que eles cobram, certo? Eles poderão te dar um caso concreto numa questão para você discorrer ou para você assinalar uma alternativa em que trata de qual a barreira que foi imposta ali ao deficiente, certo? Então, assim, vedação e recurso de oferta de obra intelectual, certo? Em formato acessível, é reforçada pelo Tratado de Marrakech. O Brasil é signatário do Tratado de Marrakech, que é um tratado internacional de direitos humanos e que foi recepcionado também com o status de emenda constitucional. É um decreto recepcionado assim e foi recepcionado pelo decreto 9.522 de 2018, certo? Que promulgou o Tratado de Marrakech, certo? Assinado pelo Brasil em 27 de junho de 2013, na cidade de Marrakech, no Marrocos, certo? O grande destaque desse tratado, pessoal, que ele foi aprovado, certo? Com o quórum previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, certo? E incorporado como norma constitucional, certo? E o que ele falava? Ele facilita a facilitação de obras, a facilitação de acesso a obras, certo? Publicadas às pessoas cegas, certo?
com o objetivo com deficiência visual, tá? E com outras dificuldades de ter acesso ao texto impresso. Por isso que veio os livros e periódicos lançados em braille, certo? Isso é uma inovação muito boa, porque facilita a pessoa com deficiência visual, certo? O acesso a um banco, por exemplo, acesso a um livro, acesso a um recurso que ele poderia somente estar ouvindo, ele poderia ler, certo? Uma grande parte dos deficientes visuais, eles também são auditivos, são deficientes audiovisuais. Então, ele facilita, esse tratado facilita esse acesso. Esses dias eu fui ao Banco Bradesco da Avenida Afonso Pena e eu vi que no corrimão de entrada ele tinha uma inscrição em braille. Eu achei muito bonito isso, porque eu já tinha preparado essa aula para vocês e eu adicionei essa informação a esta aula. Eu achei muito bacana isso, porque isso facilita quando você pega no corrimão de entrada, certo? Muitos deficientes se apoiam ali, ele vai ver uma inscrição. E eu já observei que eles passam a mão em tudo, para ver o que tinha ali, certo? Na altura da mão, ou na altura da cintura, para ver o que é. O que falava, cuidado com os degraus, eu não sei, eu não consigo lembrar ele ainda, né? Mas isso é muito importante para a definição desses tipos de recursos. É um exemplo que se encaixa perfeitamente no que eu estou falando para vocês. Com relação ao lazer, o deficiente ele tem assentos e espaços reservados, certo? O que é isso? Distribuição em vários locais, certo? Do mesmo espaço, com a boa visibilidade e setores próximos a corredores, até para facilitar o acesso a cadeirantes, certo? Facilitar o acesso do deficiente visual, certo? Que são os mais importantes no caso desse artigo, certo? Devem ser evitadas áreas segregadas do restante do público e a obstrução de saídas, certo? Caso os espaços reservados não sejam ocupados, eles podem ser ofertados ao restante do público. Por exemplo, em uma palestra onde tem 1000 pessoas sentadas, sempre as primeiras fileiras dos corredores e os primeiros lugares são reservados às pessoas portadoras de deficiência, certo? Então, ela assegura de ter acomodação, certo? Inclusive com 2 ou 3 lugares ali próximos ao deficiente, certo? E deu o restante do público. Se eles não são ocupados até o início do espetáculo, até os 15 minutos primeiros, não tem uma lei que fale sobre o tempo primordial de segurança desses lugares. Mas, quando ele não é ocupado, ele pode ser ocupado por uma outra pessoa que está ali no público presente, certo? E obrigatoriamente, quando nós falamos sobre o desenho universal, o desenho universal deve prever nesses locais, deve conter a rota de fuga e a saída de emergência, e principalmente visando pessoas com dificuldades de locomoção, certo? Que podem ser idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo e mesmo o deficiente, que são pessoas vulneráveis. Por isso que a lei traz definições de pessoas com dificuldade de locomoção e pessoas deficientes, certo? E aí o intuito da lei prever isso daí. Esse é um exemplo prático disso, entendeu? É vedado também qualquer proibição, discriminação no valor de ingresso para a pessoa com deficiência, certo? Com relação à acessibilidade de hotéis e pousadas. Quanto aos novos, eles devem obedecer o estatuto pela lei, onde se obedece o desenho universal, ou seja, projetos arquitetônicos e urbanísticos que devem observar os parâmetros do desenho universal. Já os existentes, eles devem disponibilizar pelo menos 10% das unidades acessíveis, ou seja, houve uma adaptação de acordo com o estatuto para obrigar hotéis e pousadas a se adaptarem às novas condições aos deficientes. Veja que toda lei é voltada a acomodar o deficiente físico, entendeu? De acordo com a sua mobilidade, de acordo com a sua deficiência, certo? Quem já existe, os hotéis já existentes, eles se adaptam. Os novos devem ser observados para serem aprovados. Os projetos arquitetônicos devem ser observados, sejam eles públicos ou privados. Casas de repouso públicas também existem, certo? Vamos lá? Vamos para o nosso último direito ao transporte e mobilidade. Pessoal, aqui é muito interessante, pelo seguinte: o artigo 46 e seguintes, ele fala que o direito ao transporte e mobilidade ele tem que ter a acessibilidade e a eliminação de barreiras obrigatoriamente como a diretriz geral. Veja, o direito ao transporte público, gente, ele deve observar o seguinte: em todo tipo de locomoção, o transporte público, ela deve dar acessibilidade. Veja que a gente vê muitos ônibus coletivos, tendo aquele elevadorzinho que sobe e desce. Lembra?
Então, essa é uma forma de acessibilidade ao cadeirante, certo? E também ao deficiente visual, porque ele vai falar alguns pontos de ônibus em grandes cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, ele já tem quando a pessoa para, ela tem quando o ônibus para, ele tem um campo visual, entendeu? E tem um campo auditivo em que fala qual é, agora você pode subir. Atenção! E ele tem um bip, 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 bip quando está descendo o elevador. Eu já observei isso em Curitiba, que nós ficamos na casa de familiares lá e nós vimos que lá em frente tem um ponto de ônibus, um tubo, certo? Em que fala certinho, tem o elevador e que a catraca só libera, entendeu? Com aquele sinal de visual, sinal auditivo, aquele sinal, né, sonoro para o deficiente visual adentrar ao coletivo. Isso é muito importante. A colocação de um símbolo internacional em acesso dos veículos e empresas de transporte coletivo de passageiro depende da certificação de acessibilidade emitida pelo gestor público responsável, certo? Parágrafo 3º do artigo 46, certo? Então vamos lá. Com relação a vagas de estacionamento. Lembra que eu falei para vocês que eu passei por uma situação com meu filho em que ele precisou da vaga reservada ao deficiente? O meu veículo, ele não tinha o adesivo, certo? Então o que eu fiz? Eu fui na Getran e peguei uma autorização para estacionar e conversei todas as vezes que eu ia levá-lo ao shopping. Eu conversava com o próprio, a segurança da área, se eu poderia colocar naquela vaga, certo? E eu tinha um papel de deficiente temporário ali. Era uma mobilidade reduzida, era temporária e era uma criança, certo? Então eu poderia estacionar naquela vaga, certo? As vagas destinadas aos deficientes, eles devem estar extremamente bem localizadas, certo? E bem sinalizadas, tá? Em locais de fáceis acesso. O mínimo de 2% em cada fileira de estacionamento. Em shopping, supermercado, certo? E as pessoas que estacionam em local reservado sem portador de credencial é atribuída uma multa de trânsito. Por quê? A resolução 303 do CONTRAN de 2008, ela prevê, dentre os procedimentos, ela cria um modelo de credencial, que foi aquela que eu também tinha, certo? Temporária, mas eu tinha, certo? E tem prazo de validade, 30 dias, certo? Nas pessoas que têm a mobilidade reduzida em caráter definitivo, ela é um outro tipo de credencial, mas também estipulada pelas regras do CONTRAN, certo? E shoppings e supermercados, a Lei 13.281 de 2016, ela é registrada como uma infração, certo? Tanto ela pode ser registrada em lugares privados, vejam bem, em locais privados como shoppings e supermercados, é também infração de trânsito e pode ser aplicada multa de porte médio, certo? Eu acho que, salvo engano, são 4 pontos na infração, 4 ou 5 pontos. Na carteira de habilitação. E se você tiver uma outra multa acumulada a esta, é cassada a tua carteira, é suspensa a carteira de acordo com o processo administrativo instaurado, certo? Fiquem atentos a isso. Se cair uma questão de prova, o CTB, ele prevê a resolução 303 de 2008 do CONTRAN, prevê que é infração de trânsito, sim, você desrespeitar a vaga do portador de deficiência, certo? Então, vamos ficar atento a isso. Certo? Uma outra questão, a acessibilidade do transporte coletivo, ele abrange o terrestre, o aquaviário e o aéreo, certo? Pode observar que nos aviões são destinados os primeiros assentos às pessoas portadoras de deficiência, com obesidade, com crianças de colo. E a criança de colo ainda fica, porque eu passei por essa situação, ainda fica no 3º ou 4º banco atrás, se tiver deficiente, obesos e idosos, certo? Esses meios de locomoção, eles devem dispor de sistema de comunicação acessíveis, com informações do itinerário e a rota, certo? Existe prioridade de segurança no embarque e no desembarque, certo? E, por exemplo, os veículos de táxi devem ser especialmente pelo menos 10% acessíveis ao atendimento da frota, 10% da frota total, certo? Acessíveis às pessoas com deficiência. Tá? Veda-se a cobrança de tarifa adicional pela oferta de táxi acessível e a pessoa, quando ela pega o táxi, quando ela vai chamar o táxi ou por um telefone em que ela possa pedir, ela deve informar que ela é pessoa portadora de deficiência física, certo? Portadora de deficiência, tá? Seja ela auditiva, visual ou de locomoção. Com relação ao poder público, o poder público ele institui incentivos fiscais para possibilitar a acessibilidade. Certo? O que acontece?
Frota de taxista, quando ele vai adquirir o veículo, ele tem uma redução, certo? O frotista, ele tem uma redução de tarifas de IPI, certo? De imposto de importação, para adquirir aquela frota de veículos, inclusive veículos adaptados, certo? Inclusive as empresas locadoras de veículos, elas são obrigadas a fornecer, de acordo com a sua frota, um veículo adaptado para o deficiente a cada frota de 20 veículos, a cada loja de 20 veículos disponíveis, certo? Isso é uma obrigatoriedade prevista em lei, certo? E agora nós vamos encerrar esse segundo bloco, então ficaria muito extenso. E eu vou partir para o terceiro bloco, falando sobre as penalidades, a acessibilidade, tecnologia assistiva e dentre outros assuntos, tá bom? Muito obrigada e até lá!